Um cordial boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós nessa noite. E é uma alegria. Gente, que banquete, hein? Que banquete. Louvado seja Deus pelo grupo Vocal Livre e por mensagens tão maravilhosas, inspiradoras nessa noite. Já valeu a pena ter estado aqui. Mas agora teremos a continuidade com a Palavra de Deus. E eu me alegro ao retornar aqui. Ontem pela manhã, nos dois cultos, às 8 da manhã e às 10h30, já fizemos a parte introdutória dessa semana especial. É uma semana profética, é uma semana baseada nos livros de Daniel e Apocalipse. E quem veio ontem ficou sabendo que nossa semana vai se basear em Daniel capítulo 7, em paralelo com Apocalipse 12 e Apocalipse 13. E todas as noites estaremos abordando temas especiais e cada um é como que um elo de uma grande corrente. Então faça planos de não faltar, faça planos de participar, porque vale a pena, Deus vai falar ao nosso coração. Vou fazer uma pergunta bem... Quem está conosco nessa noite e não esteve ontem de manhã? Levante a mão. Olha a quantidade de pessoas. Obrigado pela sua presença. Nós vamos fazer mais uma prece e depois vamos ao estudo de hoje. Oremos. Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores, te louvamos e te exaltamos por tua graça, por tua misericórdia e pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado por tua morte, pelo sepultamento e pela ressurreição. Obrigado por tua intercessão e pela esperança da tua breve volta a essa terra, quando vai colocar um ponto final na dor, nas lágrimas, no sofrimento e na morte. E assim como ouvimos essa última música, nosso desejo é chegar lá e que absolutamente nada atrapalhe a nossa salvação. Para tanto, Senhor, pedimos que o Senhor nos purifique a mente e o coração, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Transforma a nossa mente e o nosso coração pela tua palavra. Pedimos agora a manifestação especial do teu Espírito em nós e através de nós. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para compreendermos a tua palavra. E Pai querido, que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado hoje e para todo sempre. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aproveito para cumprimentar você que nos assiste pela internet. Um forte abraço para você. É muito bom estarmos juntos, mesmo à distância, mas unidos na mesma esperança. Muito obrigado por sua companhia. E ainda dá tempo de você compartilhar o link com pelo menos 5 pessoas. Vale a pena. 5 pessoas podem ser salvas com uma atitude simples da sua parte. Ok? Combinado? Muito bem. Amigos, o tema de hoje, deixa eu ver se vai dar certo. Ok? É a tabela de conversão profética. Ontem vimos que a profecia bíblica não se entende como se lê. E vimos que a Bíblia é a sua própria intérprete. E nos livros de Daniel e Apocalipse encontramos duas coisas misturadas: literalidades e simbologias. E aquilo que é simbologia, você vê, você percebe, e obviamente não se entende como se lê. E nós vamos passar aqui algumas razões pelas quais os livros de Apocalipse e Daniel foram escritos, a maioria em símbolos. Observe aqui na tela, por gentileza. A primeira razão é a seguinte: Deus quer levar você e a mim a pesquisar mais a Bíblia Sagrada. Deus quer que você se concentre na pesquisa bíblica. E quando você se concentra na pesquisa bíblica, Deus treina a sua mente para receber as suas mensagens. A terceira razão é a seguinte: é para nos manter conectados à palavra. Quanto mais tempo passarmos com a palavra,
mais tempo passaremos com o autor da palavra, e assim nossa vida é transformada. Em quarto lugar, Deus queria, através dos símbolos proféticos, ocultar dos perseguidores de seu povo as verdades que os envolvia. Porque se a Bíblia, especialmente Daniel e Apocalipse, já desse nomes aos bois, há muito tempo estes homens já teriam destruído a palavra. E é verdade que houve um tempo em que Bíblias foram queimadas, tentativas foram feitas para silenciar o povo de Deus. Acontece que Jesus é o cabeça dessa igreja e sempre manteve o seu povo na terra, por mínimo que seja. E a quinta razão é a seguinte: é revelar a você e a mim, aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse capítulo 1, verso 1 também. Em Daniel e em Apocalipse encontramos muitos símbolos proféticos. E nós vamos vê-los nessa noite e vamos analisá-los à luz da palavra. Para você entender essa questão de literalidade e simbologia, vamos apresentar o capítulo 6 de Daniel. Em Daniel capítulo 6, há o relato de Daniel sendo fiel a Deus, um homem de oração, um homem que adorava exclusivamente o nosso Criador. Mas homens malignos, invejosos, tramaram destruí-lo. E de acordo com o capítulo 6, Daniel foi lançado na cova dos leões. E ao ser lançado na cova dos leões, foi devorado pelos leões. Certo ou errado? Graças a Deus que Deus enviou seus anjos para protegê-lo. E os anjos tornaram como gatinhos, ou seja, inofensivos. Agora eu pergunto, aqueles leões eram leões de fato ou eram símbolos proféticos? Eram leões. Veja isso no capítulo 6. Agora, abra sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 7 de Daniel. E você vai ver um leão que não é leão. Olha que interessante. Abra a Bíblia em Daniel capítulo 7 e vamos para o verso 1. Está escrito o seguinte, Daniel capítulo 7, versículo 1 em diante. No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Verso 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Verso 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Verso 4 agora. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Até aí por enquanto. Encontramos dos versos 1 ao 4 vários símbolos proféticos. Já vamos destacá-los aqui, mas observe. O verso 2 diz que Daniel estava olhando e teve uma visão de noite, no qual viu 4 ventos agitando o mar. Veja, 4 ventos agitando o mar, e como resultado surgiram 4 animais, grandes e diferentes uns dos outros. E o primeiro, de acordo com o verso 4, era como leão e tinha asas de águia. Eu pergunto, esse leão é leão de acordo com o que nós encontramos por aí? Claro que não, porque não existe leão com asas. Então esse leão é um símbolo profético, porque a gente não entende como se lê. E quem vai dar a interpretação correta? O pastor da igreja? O líder? O dicionário? A enciclopédia? Não, a Bíblia é a sua própria intérprete. Então pula agora para o versículo 17, Daniel 7 e o verso 17, observe. Veja como a Bíblia se explica. Daniel 7 e o verso 17 diz assim: estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Agora pula para o verso 23, por gentileza.
Então ele disse, aí mesmo, Daniel 7, verso 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Até aí. Então a gente chega à conclusão que os quatro animais do sonho e visão que o profeta Daniel teve, na verdade são quatro reis ou reinos que já dominaram essa terra. Então o leão com asas de águia não é leão, ele representa um reino, e é o que nós veremos a partir de hoje aqui em nossa semana profética. Observe aqui na tela, por gentileza, os vários símbolos que nós encontramos em Daniel e em Apocalipse. Um deles é animal. Aqui encontramos 4. A besta de Apocalipse 13 também é um animal. Então já sabemos que animal representa rei ou reino. Também encontraremos outro símbolo, que é mulher. Ontem na introdução apresentamos as duas mulheres do Apocalipse. Apocalipse 12, que fala da mulher e do dragão, e Apocalipse 17, a mulher impura, infiel, a mulher prostituta. E já vimos que mulher representa igreja. Se são duas mulheres, são duas igrejas. Uma pura, uma fiel, uma verdadeira, e outra falsa. Só que a falsa, como nós apresentamos ontem, ou como a palavra apresentou ontem, é mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ou seja, se a mãe é uma igreja, as filhas também são igrejas. Ok? Avançando. Outro símbolo é o mar. Mar ou águas. Você observou que os 4 animais, eles surgem do mar, assim como a besta do Apocalipse 13. Outro símbolo profético que vamos ver ao decorrer de nossa série aqui é dia, tempos. Temos também a palavra ventos, chifre, dragão, cordeiro, cauda, e temos também a palavra, vamos lá, isso, blasfêmia. Temos a palavra, vamos ver se vai dar certo, estrelas, e a própria palavra Apocalipse. O que significa tudo isso? Bom, colocando aqui na tela, animal significa rei ou reino, mulher representa igreja, e o mar? E isso, o povo já está afiado, mas para aqueles que ainda não estudaram, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17 e o verso 15. E observe como a Bíblia se explica. Apocalipse capítulo 17 e o verso 15. Você que está nos assistindo pela internet, muito obrigado por sua companhia. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 17, verso 15, para vermos o significado profético da palavra mar ou águas. Apocalipse 17, verso 15, diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então olha aqui na tela, por gentileza. Mar ou águas são povos. Amigos, tanto os 4 animais de Daniel 7, como a besta do Apocalipse 13, vem do mar. Ou seja, de povos, multidões, nações e línguas. Existem povos, multidões, nações e línguas que estão servindo a besta, que estão adorando a besta. E milhares dessas pessoas não sabem, estão sendo enganadas. Mas pela graça do Senhor, você e eu vamos saber essa verdade, para não cairmos no mesmo erro, na mesma mentira. A palavra dia, de acordo com o livro de Números, capítulo 14, verso 34, vamos lá? Não vamos ler todos, alguns a gente vai mencionar aqui para ganharmos tempo, mas alguns eu faço questão para você entender. Números capítulo 14, verso 34, diz assim. Números capítulo 14 e o versículo 34. Números capítulo 14, versículo 34, diz assim: segundo o número dos dias em que espiasses a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos,
e tereis experiência do meu desagrado. O povo de Israel, ao sair do Egito, em direção à terra de Canaã, eles deveriam fazer esse trajeto em 40 dias. Mas devido à murmuração, ao pecado, Deus disse que cada dia representaria um ano. Foram 40 anos. Porque durante esse tempo, Deus queria ensiná-los, corrigi-los. Infelizmente, milhares não aceitaram a correção do Senhor. Mas um dia profético representa um ano. Agora, essa aplicação nós não podemos fazer em um livro que não é apocalíptico, que não tem simbologias proféticas. Por exemplo, o livro de Gênesis não é um livro profético, é um livro histórico. E em Gênesis encontramos Deus criando o mundo em quantos dias? 6 ou 7? 6 ou 7? Em 6 dias. E o que é que Deus fez no 7º dia? Descansou, abençoou e santificou. Mas Ele criou todas as coisas em 6 dias. Eu pergunto, esses 6 dias são 6 anos? Não. Porque o livro é histórico, não é profético. Agora, em Daniel e Apocalipse, você vai encontrar um dragão que persegue a mulher por 1260 dias. Dragão não existe. E uma mulher vestida do sol, com a lua embaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, também não existe. Então a mulher é um símbolo profético, o dragão é um símbolo profético, e os 1260 dias são proféticos. Ou seja, são 1260 anos de domínio do dragão, usando a besta e o chifre pequeno. E é o que veremos na semana, pela graça do Senhor. Ok, a palavra tempos, de acordo com o livro de Daniel, capítulo 11, verso 13, representa o mesmo em relação a dia, ou seja, anos. A palavra ventos, de acordo com Jeremias 51, de 1 a 5, representa guerras, batalhas, lutas, confusões e assim por diante. Avançando aqui. A palavra chifre, de acordo com Apocalipse 17, verso 12, representa poder, rei ou reino. Dragão, de acordo com Apocalipse capítulo 12, versos 7 ao 9, representa diabo, Satanás. E a palavra cordeiro, quem representa o cordeiro na Bíblia? Esse nome você pode falar com alegria. Cordeiro, cordeiro, cordeiro. Quando João Batista estava batizando as pessoas no Rio Jordão, de repente Jesus veio em direção a ele e, inspirado pelo Espírito Santo, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do Raimundo. Tira ou não tira? Quem é que tira o meu pecado? E quem é que tira o seu pecado? Amigos, não é a sua boa conduta, seu bom comportamento e nossa obediência que tira o nosso pecado. É única e exclusivamente o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. E por que Jesus é chamado de Cordeiro na Bíblia? Se você vivesse na época de Moisés, ou na época do Antigo Testamento, e você cometesse um pecado, você mentiu, mentira é pecado, o Espírito Santo toca no seu coração, você se arrepende, e ao se arrepender, deveria obviamente confessar e abandonar o pecado. Mas ao confessar o pecado, você não o faria em nome de Jesus. Por quê? Ele não tinha vindo ainda. Mas sem Jesus você não tinha perdão dos pecados. Então Deus, uma vez, chamou Moisés no Monte Sinai e falou assim: Moisés, é o seguinte, eu quero que você faça aí na terra um santuário de acordo com o modelo que eu vou te apresentar aqui nesse monte. Vou dar uma visão para você e vou mostrar o santuário do céu e você faz um na terra. Combinado, Moisés? Ok. E Moisés fez um santuário na terra. E nesse santuário havia o pátio, havia o lugar santo e o lugar santíssimo. E esse santuário era uma tenda portátil, onde o povo de Deus passava, vagueava no deserto, eles armavam essa tenda, ou essa igreja no deserto. E ali no pátio havia duas coisas importantes: um altar de holocausto, onde se queimava a gordura dos animaizinhos que eram sacrificados, e havia uma pia com água
para que os sacerdotes e sumos sacerdotes, ao entrarem no santuário, tinham que lavar as mãos e os pés, como símbolo de reverência e respeito na presença do Senhor. E no lugar santo haviam 3 objetos. À direita havia uma mesa com 12 pães, 6 de um lado, 6 de outro, representando o Cristo, pão da vida, e também as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Ao lado esquerdo havia um castiçal ou candelabro com 7 lâmpadas acesas, continuamente. Elas não apagavam de jeito nenhum, representando Cristo, a luz do mundo, e as 7 igrejas do Apocalipse, porque Jesus anda no meio da sua igreja. Ele tem sua igreja nas mãos, porque ele é o cabeça dessa igreja, amém? Ao centro havia um altar de incenso, onde se queimava incenso, e essa fumacinha subia, representando 2 coisas: a oração do povo de Deus e a intercessão de Cristo. Jesus gosta de ouvir as nossas orações, ele sente prazer em nos ouvir. Por isso aquele altar representava a intercessão e as nossas orações. Ok, no lugar santíssimo havia uma caixa de madeira revestida de ouro. Dentro dessa caixa, chamada Arca da Aliança, havia o maná, que representava a providência de Deus. O maná, que é o pão dos anjos, que Deus sustentava o seu povo durante 40 anos no deserto. Havia a vara de Arão, que havia florescido, e também os 10 mandamentos escritos pelo seu dedo, ali em tábuas de pedra, tudo dentro da arca. Em cima da arca havia uma tampa de ouro puro, chamada propiciatório. E em cima dessa tampa, 2 anjos de ouro puro, um de frente para o outro, as asas de um batia nas do outro, ou seja, bicava assim e fazia sombra no propiciatório. E aos fundos desses 2 anjos havia uma luz gloriosa, que no hebraico chama-se Shekinah. E essa palavra significa presença visível de Deus, onde Deus se manifestava. Era uma pequena sala do trono do universo. Aí você pergunta: pastor, por que você está explicando tudo isso para chegar no Cordeiro? Aí é que entra o plano de redenção, de salvação. Por que tudo isso? Porque tudo isso, irmãos, era uma parábola do plano da redenção. Deus queria ensinar na prática o que seria a morte de seu filho na cruz, o que seria alguém morrer no lugar do ser humano. O ser humano na prática aprenderia sobre o plano de resgate, como funcionaria, ou como funcionava. Então você mentiu, o Espírito Santo tocou no seu coração, você se arrepende. O que você deveria fazer? De acordo com a Bíblia, tinha que pegar um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito físico, sem mancha, saía do seu acampamento, entrava no pátio do santuário, diante do sacerdote, você colocava a mão na cabeça do cordeirinho e confessava o pecado que pecou. Não era por atacado, é o pecado que pecou. E simbolicamente o seu pecado era transferido para o cordeiro. E o inocente cordeiro passava a ser o culpado, e você, culpado, passava a ser inocente. Era uma troca. Aí você tinha que pegar uma faca, chamada de cutelo, e com as próprias mãos imolar, cortar a cabeça do cordeirinho. Eu não me esqueço, na cidade de Sorocaba, fazendo uma classe bíblica, falando sobre esse assunto, um garoto de 8 anos, pastor, está tudo errado, pastor. Está tudo errado. E eu perguntei: o que está errado? O que é que o cordeirinho fez para morrer no lugar do pecador? Eu falei: concordo com você, está tudo errado. Então, pastor, eu falei: mas eu quero responder com uma outra pergunta. O que Jesus fez para morrer no seu e no meu lugar? Ele perguntou: mas como assim? Eu disse: aquele cordeirinho que morria pelas próprias mãos do pecador, apontava para a morte de Cristo na cruz do Calvário. Porque quem matou Jesus foi você e eu, os meus e os seus pecados. Jesus tomou o meu e o seu lugar. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado, o seu pecado. E aquele garoto começou a entender. Amigos,
Eu digo uma coisa para você: estudarmos sobre a besta, sobre o chifre pequeno, sobre não sei mais o que, é muito importante. Mas nada é mais importante do que o Cordeiro. Eu quero que você se apaixone por Cristo. Eu quero que você conheça Jesus. Eu quero que você se relacione com Jesus. Aliás, a maior tragédia de alguém que se diz crente, cristão, é não se relacionar com Cristo. É a presunção, é a confiança em si mesmo. Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E para você conhecer uma pessoa, precisa conviver com ela. Para conhecer Jesus é preciso conviver com Ele. E não tem outro método a não ser Bíblia e oração. Claro que através da natureza, enfim, mas a Bíblia e a oração, você se conecta com o Cordeiro, com Cristo. E quanto mais tempo você passar com Cristo, mais semelhante a Ele você se tornará. Amigos, Jesus é o Cordeiro. É Ele que tira o seu pecado, é Ele que nos purifica de todo o pecado. A Ele a honra, a glória e o louvor, hoje e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Avançando aqui, Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Até destacamos ali. Agora, irmãos, o que representa a cauda do dragão? Exatamente, está conectado, hein? Parabéns. Irmãos, muitas pessoas pintam o diabo como uma figura grotesca, com 2 chifres, com pé de bode, e com um rabo, uma cauda, uma seta na ponta, e um garfo na mão para cutucar os ímpios no suposto inferno. Mas de acordo com a Bíblia não é assim. Era um anjo perfeito, se tornou imperfeito. Era bom, se tornou mal. Era fiel, se tornou infiel, se corrompeu. Se tornou príncipe das trevas, o enganador, e assim como a Bíblia descreve. E Satanás quer que as pessoas pensem, imaginem e preguem que ele seria essa figura grotesca, porque quando aparecer, todo mundo corre. Mas irmãos, cuidado, o diabo nunca aparece como é. Ele sempre se disfarça e usa as coisas mais belas, atrativas, estuda nossa conduta e prepara uma armadilha, e prepara uma tentação personalizada. Se você e eu não tivermos unidos a Cristo, na sua palavra fatalmente cairemos. Só Jesus vence. Não confie em si mesmo. Assim como o dragão é um símbolo profético, a cauda do dragão também é um símbolo. E nós queremos ver isso na palavra. Abra a Bíblia, por gentileza. Isaías 9, verso 15. Isaías 9, verso 15. Preste atenção, você que nos assiste pela internet, eu quero que você abra a Bíblia, ou no seu smartphone, no seu tablet, mas de alguma forma, por gentileza, acompanhe conosco. Isaías 9, verso 15. Olha o que diz. O ancião, o homem de respeito é a cabeça. O profeta que ensina mentira é o quê? A cauda. Está aí. Amigos, a Bíblia é clara, ela se explica, não sou eu que estou dando o resultado, é a palavra. Então a cauda do dragão representa falso profeta ou mentira. Quem mente, irmãos, é a cauda do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. E para Deus não existe mentirinha branca, nem azulzinha, nem verdinha. Mentira e é pecado. E os instrumentos do dragão são os falsos profetas. É alguém, irmãos, que está pregando a mentira com a Bíblia na mão. Quer ver? Abra sua Bíblia em Apocalipse 12, verso 3 e 4, por gentileza. Apocalipse 12, versículo 3 e 4. Apocalipse capítulo 12, versículos 3 e 4. Olha o que diz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Verso 4. A sua cauda
arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Até aí. Então observe que a figura do dragão aparece aqui, só que dizendo que estava no céu. É o que diz Apocalipse 12, verso 7, na sequência. Então observe, um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, com a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas. Só adiantando, irmãos, estrelas, de acordo com Apocalipse 1, verso 20, e Daniel 12, verso de 1 a 4, estrelas simbolizam anjos e mensageiros, ok? Então o dragão, com a sua cauda, conseguiu arrastar 1/3 dos anjos. Amigos, para um pouco para pensar, quantos anjos Deus havia criado? De acordo com Apocalipse 5, verso 11, são milhões de milhões e milhares de milhares, incontáveis. Só que 1/3 de milhões passou a seguir Satanás, se tornaram demônios, anjos maus, espíritos maus. E olha, eram PhDs, eram doutores. Os anjos de Deus, perfeitos, se tornaram demônios, 1/3. Não é de se admirar que hoje Satanás consegue enganar pessoas pensantes, inteligentes. Irmãos, com todo respeito falando, tem homens e mulheres aí fora que estão sendo dominados por Satanás. E permita-me dizer com muito respeito também, se você abandonar Deus, queira ou não queira, vai ser dominado pelas trevas. Nossa única salvaguarda está no Cordeiro, está em Cristo. Por favor, em nome de Jesus, não abandone. Todas as vezes que o povo de Israel o abandonava, ia para a idolatria. E os resultados terríveis, pragas, pestilências, até que o povo se convertia e voltava e Deus perdoava, porque Deus é maravilhoso. E enquanto a porta da graça está aberta, qualquer ser humano que o abandonou pode voltar. Não importa quão longe a pessoa foi, se ela aproveitar o tempo de graça, ouvir a voz de Deus, aceitar o seu chamado, Deus o aceita, Deus perdoa e Deus transforma. E é isso que estamos fazendo aqui, porque eu e você somos pecadores, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele veio para nos resgatar e na cruz pagou o preço. Mas irmãos, observem, 1/3 de anjos bons passaram a ser anjos maus. A cauda, a pregação falsa. Lá no céu, Satanás começou a pregar que Deus não era amor, que os anjos só obedeciam porque não tinha outra escolha, que a lei de Deus deveria ser abolida, que estabeleceria uma outra lei melhor do que a lei de Deus, que Deus era mau, tirano, aquele, enfim. E 1/3 aceitou. Deus deu tempo para que esses anjos voltassem, para que esses anjos se convertessem, mas infelizmente foram longe demais. Pecaram contra o Espírito Santo, o único pecado que não tem perdão. Chegaram ao ponto do não retorno, e aí tiveram que ser expulsos dos céus. Hoje, meus amigos, Satanás continua usando sua cauda para enganar, só que não mais anjos. Porque quando Cristo morreu na cruz, ficou claro quem estava com a razão nesse grande conflito entre o bem e o mal. Você sabia que até a cruz, Satanás tinha acesso ao céu? Não que tinha salvação. Quando foi expulso dos céus, já estava perdido. Mas tinha acesso ao céu, porque quando levou Adão e Eva ao pecado, se tornou, infelizmente, o representante desse mundo. Por isso que Jó, capítulo 1 e 2, fala que quando Deus estava fazendo uma reunião com seus filhos, Satanás foi ali, lá no céu. Mas já havia sido expulso. E Deus perguntou, de onde vem? De passear e rodear pela terra. Observasse meu servo Jó, aí tem toda aquela conversa. Quem deveria estar ali? Adão. Mas Adão havia falsos profetas. Irmãos, está cheio de cauda por aí. E por que um falso profeta engana? Porque parece com a verdade. Fala de Jesus, fala do amor de Deus, é carismático, usa a Bíblia, mas é um falso.
Você conhece uma nota falsa de R$ 13? Não conhece, nem eu. Por quê? Porque não existe. Não é apenas porque não existe, é porque não existe uma verdadeira. Porque se existisse uma nota verdadeira de R$ 13, alguém poderia falsificá-la. Ou seja, a falsidade aparece, irmãos, em função da verdadeira. Existem falsos profetas? Existem, mas existe o verdadeiro. Deus tem seu povo na terra, mas o diabo procura imitar. Engana porque parece. Eu, se pegar uma nota falsa em minhas mãos, pegar uma nota, eu não consigo da besta ou do chifre pequeno. O chifre pequeno que surge do quarto animal, como vimos ontem, ele destrói 3 dos 10. O quarto animal é chamado de terrível, espantoso, sobremodo forte, dentes de ferro, unhas de bronze, devora tudo até o que sobra. E tinha 10 chifres. No meio sobe o chifre pequeno e destrói 3. E o chifre pequeno é retratado como tendo olhos, tendo uma boca, e tendo também, lembra, nariz, né? Como disse aquela criancinha. Então veja, tem olhos, tem boca, e essa boca diz blasfêmia. E o que é a blasfêmia do chifre pequeno? Já vou adiantar, é a mesma blasfêmia da besta do Apocalipse. Topa saber? Sim ou não? Vai pegar fogo. Podemos falar aqui toda a verdade, meus amigos? Então abra sua Bíblia. João capítulo 10, versículo 30 em diante. João, aqui está, capítulo 10, e o versículo 30 em diante. João, capítulo 10, e o versículo 30 em diante. Posso ler? Está escrito: Disse o Senhor Jesus: eu e o Pai somos um. Olha o 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, assim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Até aí. Olha para cá por gentileza. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, o que estava dizendo? Que Ele e o Pai, ou seja, Ele é Deus assim como o Pai é Deus. E eu pergunto, você responde, Jesus, de acordo com a palavra, é ou não é Deus? Sim ou não? Irmãos, no sábado que vem de manhã, estaremos estudando sobre as revelações de Jesus, não falte. A gente vai focar mesmo a divindade de Jesus. Mas, adiantando um pouco aqui, você sabia que Jesus não nasceu de uma intimidade entre homem e mulher? Maria era virgem. De repente apareceu grávida. O anjo Gabriel teve que vir e dizer assim, Maria, não temas. O ente santo, que há de nascer de ti, será chamado Filho do Altíssimo ou Filho de Deus. Irmãos, antes de Jesus nascer, ele já existia. Sabe o que diz João capítulo 1, verso 1 ao 3? Vamos lá. João 1, de 1 a 3. Olha, gente, que gostoso ouvir esse barulho sagrado, né? Folhas da palavra. Vamos lá. João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Até aí. Irmãos, aqui diz que no princípio, antes de todas as coisas. Essas palavras no princípio, no original
grego se escreve enarque ou se pronuncia enarre. São as mesmas palavras usadas em Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. As mesmas palavras, só que lá é Bereshit. Ou seja, antes do sol, da lua, das estrelas, do mar, das fontes das águas, antes de Adão e Eva, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, e diz, o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele. Aí sim, o sol, lua, estrelas e você também. Então o verbo é criador. Agora, quem é esse verbo? Pula para o verso 14. Veja como a Bíblia se explica. Olha o que diz aí o verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pronto. Eu pergunto, você responde: quem foi o único que se fez carne e nasceu da virgem, viveu aqui nessa terra conosco? Jesus. Então o verbo do capítulo 1, verso 1 é Jesus. Vamos parafrasear o capítulo 1, verso 1, trocando a palavra verbo por Jesus, e veja como fica. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. E Jesus se fez carne e habitou entre nós. Amigos, Jesus existe antes de nascer. Você sabia que após o pecado, ninguém jamais viu a Deus o Pai? Todas as revelações de Deus no Antigo Testamento é a pessoa de Cristo. A gente vai ver isso no sábado que vem, se Deus quiser. Irmãos queridos, Jesus é Deus. Tomé, ao tocar em Jesus, fez uma declaração que no meio teológico é o texto bíblico mais claro que prova a divindade de Jesus. Ao tocar em Jesus, Tomé exclamou: Senhor meu e Deus meu. João 20, verso 28. Senhor meu e Deus meu. Olha aí. É por isso que você vai encontrar em Isaías 9, verso 6. Um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 7,14. Uma virgem dará à luz um filho, e o nome será Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Irmão, Jesus é Deus, onipotente, onisciente e onipresente. É claro, quando esteve na terra, sua divindade foi velada pela humanidade. Ele não usou da sua divindade para vencer. Mas Jesus nunca deixou de ser Deus. É Deus homem, que veio aqui para assumir o seu e o meu lugar e pagar o preço. Mas Ele é Deus. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram pedras para tirarem Jesus, por quê? O pecado da blasfêmia era punido com o apedrejamento. E Jesus fez a seguinte pergunta: por qual obra boa da parte do Pai vocês vão me apedrejar? Eles responderam: não é por obra boa que vamos te apedrejar, mas sim por causa da blasfêmia. Pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Irmãos, aí está o X da questão. Primeiro, na mente do povo judeu da época, pelo menos da maioria, não todos, mas a maioria, eles não acreditavam que Jesus era Deus. Na cabeça deles, Jesus era filho do homem, ou seja, filho de José e Maria, portanto um pecador como você e eu. E sendo um pecador agora dizer que é Deus, isso é blasfêmia. Só que Jesus, irmãos, é Deus. Ele tem autoridade para dizer que eu e o Pai somos um. Então veja, o conceito de blasfêmia do povo judeu não está errado. Agora, aplicar esse conceito de blasfêmia a Cristo, aí está errado. Então, para concluirmos essa parte, olha aqui. Qualquer homem ou mulher, por mais religioso que seja, por mais bondoso que seja, querer ser Deus aqui na terra, esse sim está blasfemando. Qualquer pecador que dizer assim, eu sou Deus, esse está blasfemando. Essa é a blasfêmia do chifre pequeno e da besta do Apocalipse 13. Irmãos, o chifre pequeno quer ser Deus na terra.
A besta quer ser Deus na terra. E olha, tem povos, multidões, nações e línguas que estão se curvando, obedecendo, reconhecendo a sua suposta autoridade. Aí está, irmãos, o enredo satânico. Porque Satanás sempre quis ser adorado. Hoje na terra, Satanás é adorado pela besta e o chifre pequeno. Não se curve diante da besta. Não se curve diante do chifre pequeno. Aí você fala, pastor, jamais. Permaneça firme na sua fé, na verdade. Porque um dia o mundo inteiro será enredado para se curvar diante da besta e do chifre pequeno. Menos os fiéis, menos o remanescente da palavra de Deus. Irmãos, blasfêmia é um homem se colocar no lugar de Deus. Queremos passar 3 blasfêmias do chifre pequeno ou da besta aqui na tela para você e eu analisarmos. Uma delas é pretender perdoar pecados. Quem somente tem autoridade para perdoar os nossos pecados? Somente Deus. Mas o chifre pequeno fala assim, eu tenho autoridade. Olha a blasfêmia. Quer ver? Lucas 5, verso 20. Lucas capítulo 5, versículo 20. Por gentileza, olha que verso esclarecedor. Lucas 5, versículo 20 diz assim. Lucas capítulo 5, verso 20 escreve: posso ler? Lucas 5, verso 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Olha o 21. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Enfim, está aí. Irmãos, um paralítico, desceram um paralítico pelo teto. Não conseguiram chegar por outro modo. Mas Jesus parou, ouviu e atendeu. E disse: perdoados estão os teus pecados. O que mais aquele paralítico queria não era cura física. Ele tinha uma consciência culpada, irmãos, terrível. E ele sabia que estava assim devido aos seus pecados. O que ele queria era o perdão. Se saísse dali sem ser curado fisicamente, mas espiritualmente perdoado, curado, estava em paz. Só que Jesus fez as duas coisas. Perdoou, curou espiritualmente e curou fisicamente. Porque Jesus é Deus. Ele pode todas as coisas. O que Ele quiser, Ele faz. E tudo o que Ele quer é o nosso bem. Mas os fariseus: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Irmãos, é claro que é só Deus que pode perdoar. Mas Jesus é Deus. Agora o chifre pequeno vem, a besta vem e fala assim: ó, eu te perdoo. Isso é blasfêmia. Outra blasfêmia é aceitar a adoração de homens. Irmãos, quem somente é digno de toda a nossa adoração? Somente Deus. Mas tem muita gente se curvando diante da besta. E quando eu falo se curvando, irmãos, não necessariamente apenas se ajoelhar, também. Mas você não adora Deus apenas ajoelhado. Nós adoramos Deus sentado, deitado, obedecendo. Tem gente que não tem condições de se ajoelhar, mas adora Deus como você e eu. Recentemente batizamos um cadeirante lá em Interlagos. O homem dava glória a Deus dentro do tanque batismal. Feliz da vida, era um ateu, era um promovedor do ateísmo. E em Brasília, de São Paulo para Brasília, para promover o ateísmo, eu tenho história dele. Mas se converteu e adora o Criador, amém? Ele não tem condições praticamente de se ajoelhar, e outros que não têm, mas ele adora a Deus. Então, adorar Deus não é uma questão apenas de se ajoelhar. Se você tiver condições, é a melhor posição, de submissão ao Criador. Agora, sentado, deitado e com a sua obediência, fé, oração e leitura da Bíblia, estamos adorando o Criador. E como é que a besta é adorada? Alguém se ajoelha, sim, mas também reconhecendo sua, entre aspas, autoridade, obedecendo-lhe as suas leis,
É assim que o diabo vai envolver o mundo todo em suas malhas, menos aqueles que por sua graça e misericórdia aceitarem a seguir a verdade, a viver a verdade. Você fala assim, pastor, será que não tem coisa errada? Quem é que vai se curvar diante do ser humano? Quem é que vai se curvar diante de um... Mas infelizmente, irmãos, o mundo está caminhando para isso, mas que não seja você e nem eu. Um dia, João, na ilha de Pátimos, o anjo Gabriel apareceu, ele se curvou em adoração. O anjo falou assim, não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adora a Deus. Apocalipse 19, verso 9 e 10. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio havia reunido toda a sua vizinhança e amigos, e Cornélio se ajoelhou diante de São Pedro. E São Pedro falou assim, não faças isso, levanta-te que eu também sou homem. Irmãos, o apóstolo Pedro não aceitou a adoração de homens. Mas tem gente por aí hoje aceitando. Isso é blasfêmia. Outra blasfêmia é a pretensão de ser eterno, sendo que somente Deus é eterno. Amigos, não caia nesses enganos. E agora? Vamos analisar os 4 animais? Topa? Um dia, eu estava pregando sobre esse assunto. Era na cidade de Itapema, uma cidade praiana linda, próximo de Balneário, próximo de Porto Belo, Bombinhas, Santa Catarina. E o dia que nós falamos toda a verdade sobre os 4 animais, o chifre pequeno, a besta, eu não sabia, mas havia ali uma mulher, vinda do Rio Grande do Sul, veio visitar os parentes, e foi na conferência. Ouviu a mensagem, ao sair, me cumprimentou e disse, pastor, minha cabeça está parecendo uma máquina de lavar roupa. Eu falei, como assim? Ela falou, está para lá e para cá. Pastor, eu nunca ouvi o que eu ouvi nessa noite. Falei, pois é, Deus te trouxe aqui. Ela pegou meu contato, voltou para o Rio Grande do Sul, e passou um tempo, me ligou, pastor, só liguei para dizer uma coisa para você. Hoje eu sou batizada na igreja adventista do 7º dia. Eu falei, louvado seja Deus. Será que a sua cabeça vai sair assim hoje? Para lá e para cá? Você topa conhecer toda a verdade? Em Itajaí, uma vez, havia um advogado, convidado por um amigo nosso, e quando ele ficou sabendo sobre os detalhes proféticos, se levantou lá do meio da multidão, era uma tenda, tinha mais de 600 pessoas, apontou para mim e disse, vou mandar prender esse rapaz. Aí o amigo que o convidou perguntou, mas por quê? Ele não pode falar o que está falando. Aí o amigo perguntou, mas ele está falando a verdade ou a mentira? Esse rapaz deu meia volta e foi embora. O amigo foi atrás, foi até a sua casa, orou com ele. Ele havia se mudado do Brasil, não sei para que país. Passado um tempo, fiquei sabendo que ele havia estudado a Bíblia e estava frequentando a igreja. Irmãos, é uma luta, mas Deus é maior. Podemos falar toda a verdade? Sim ou não? Sim ou não? Ih, está fraco. Sim ou não? Tem algum advogado aqui? Se tem, parabéns, louvado seja Deus por você. Esse assunto, irmãos, é tão importante, é tão maravilhoso, que a gente vai falar sobre ele amanhã. Amanhã você não pode faltar. Como faz as novelas, a seguir cenas do próximo capítulo. Então você não pode perder amanhã. Que dia que é amanhã? Que dia que é amanhã? Segunda-feira. Eu quero ver. Amanhã não tem vocal livre. Quem sabe eles voltam, né, irmãos? Amanhã eu quero ver, segunda-feira, você aparecer aqui. Eu tenho certeza que Deus vai lhe trazer, amém? Mas aqui vamos concluir, deixa eu passar bem rapidinho para você não... Amanhã vamos falar sobre isso. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha o sonho do profeta. Foi sonho ou um pesadelo? Por incrível que pareça, não foi pesadelo, foi sonho. Olha aí, 4 animais. Um leão com asas de águia. Cadê? Um urso com 3 costelas na boca. Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças.
Olha aí, o destaque em cada um deles. E o terrível e espantoso, com dentes de ferro, olha aqui, as unhas são de bronze, os dentes de ferro, unhas de bronze, 10 chifres, e no meio sobe o chifre pequeno, que destrói 3. Olha o destaque aqui. Ele já surge guerreando, já surge destruindo, já surge mostrando a razão pela qual veio. Mas o destaque maior está que ele tem olhos, tem boca, tem nariz. E essa boca diz blasfêmia. E o que é blasfêmia? Isso, um homem se colocar no lugar de Deus. Grave essa resposta, porque aí está a chave da semana toda. O que é blasfêmia? Um homem se colocar no lugar de Deus. Irmãos, esse chifre pequeno quer ser Deus na terra. E tem povos, multidões, nações e línguas se curvando diante dele. E vou dizer mais, tem até evangélicos. E você sabia que esse chifre é religioso? Porque ele quer ser Deus na terra, tem a ver com adoração, obediência. Amigos, esse chifre pequeno tem as impressões digitais de um ser humano. Ele enxerga, ele fala. Ele era pequeno, mas agora cresceu e tem influência mundial. E se você não tomar cuidado, ele pode estar influenciando sua vida e você não sabe. Mas Deus vai te livrar, Deus vai te abençoar. E a partir de amanhã, a gente vai ver já sobre os detalhes dos 4 animais. Venha com fé e com coragem. Deixa eu passar bem rapidinho aqui, olha aí. A partir de amanhã, em nome de Jesus, vamos estudar muitas coisas maravilhosas. Mas o convite nessa noite, irmãos, aqui, o convite não é do pastor Raimundo, o convite é de Jesus. O que ele diz a você nessa noite? Deixa eu colocar na tela aqui. Vinde a mim. É Jesus que lhe convida. E por que ele te convida? Porque ele te ama. Porque ele tem a solução para os seus problemas. Ele tem, irmãos, o que você precisa. Ele tem paz. Ele tem amor. Aliás, não é apenas que tem, ele é paz. Ele é o amor. Ele é a graça. Ele é a esperança. É o caminho, a verdade e a vida. É o pão da vida. É a luz do mundo. Jesus é a ressurreição e a vida. É a rocha eterna. É a pedra angular. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é tudo para você. E nessa noite ele fala: vinde a mim, meu filho. Eu tenho planos na sua vida. Eu quero fazer de você um vencedor. Mas a escolha é sua. A escolha é de cada um. Deus não força você. É você que deve tomar a sua decisão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é dia de você decidir ao lado da verdade. Você que ainda não é batizado, Deus o chama a enterrar o passado e renascer para uma nova vida em Cristo. Ele morreu por você. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. E Ele quer fazer de você um vencedor. Tirar a vingança, o desejo de vingança, o ódio, o orgulho. Quer dar a você um novo coração. Só Jesus, irmãos, pode limpar, porque a natureza humana é tenebrosa. No Getsêmani, o cordeiro começou a se angustiar, chegou a transpirar sangue, tamanha angústia, ao tomar sobre si os meus e os seus pecados. Foi amarrado, foi rejeitado, coroado com uma coroa de espinhos, foi zombado, amarraram-no em um poste, em um local chamado pretório, e deram 39 chicotadas nas costas do Senhor Jesus. Na ponta dos chicotes
em alguns haviam metais, e os homens brutos, controlados pelas trevas, davam com tanta força, que as carnes de Jesus eram arrancadas. Quando eu era pequeno, minha mãe me levava nessas procissões, especialmente na época da Páscoa, e a gente via aquela encenação da morte de Jesus. Minha mãe falava: filho, não chore, porque Jesus não sofreu, não sentiu dor. E eu tentava não chorar, mas eu, depois de estudar a palavra, entendi, irmãos, que ele sofreu sim, sentia dor sim, se angustiava sim. Ele sofreu por você, ele pagou o preço, tudo por amor a você e a mim. A morte do Cordeiro não foi morte comum, foi morte vicária, nos substituiu, carregou uma pesadíssima cruz nas costas e foi levantado entre o céu e a terra, tudo por você e tudo por mim. Como disse John Stott, se você quiser uma definição de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Se o sacrifício de Cristo não te constranger e não te levar à conversão, nada mais vai levar. Não é o medo do inferno, não é o medo da perdição, não é o medo da besta. Você precisa conhecer o Cordeiro, e eu também. As suas mãos foram cravadas, mas ao terceiro dia, irmãos, aleluia, aleluia, Senhor, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, e vou dizer mais, Ele está aqui no meio de nós. Senhor Jesus, a Ti a honra, a glória e o louvor, hoje e para todo sempre. Ele quer te abraçar e está te abraçando. Ele está muito feliz por sua presença. Olhe para Jesus, ressurreto, vencedor e prestes, pronto para voltar a essa terra. Ah, meus amigos, que dia maravilhoso! Como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus virá. Isso não é balela, não é joguete de palavras. Como mencionamos ontem, vou repetir em nome de Jesus: todas as profecias com respeito à primeira vinda se cumprirão, todas. E todas as profecias com respeito à segunda vinda estão se cumprindo diante de nossos olhos. Como diz Ellen White, escritora adventista inspirada por Deus, já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Deus tem pressa para voltar. Você tem pressa para evangelizar? Você tem pressa para aceitá-lo? Zaqueu desce depressa. Deus quer te salvar, Deus quer te libertar. E nessa noite eu quero orar por você. Nessa noite eu quero encerrar com um momento de consagração, momento especial em que vamos dedicar cada um aqui ao Senhor Deus. Você que nos assiste pela internet, é momento da sua entrega também, é momento da sua decisão. Não deixe, por favor, para amanhã. Hoje é o dia, e eu quero orar por você nessa noite. Quantos estão conosco nessa noite e ainda não são batizados na igreja adventista? Por gentileza, levante sua mão. Se há alguém, levante a mão, por favor, bem alto. Você pode se colocar em pé um pouquinho, aí onde você está. Amém. Quanta gente maravilhosa. Glória ao nome do Senhor Jesus. Permaneça em pé. Se levante e permaneça em pé um pouquinho. Não sinta vergonha. Aliás, a gente sente um pouco, né? Não é possível, mas Deus está com você. Deus vai te dar forças. Permaneça em pé um pouquinho. Há alguém que já foi batizado, mas se afastou da igreja? Se há alguém assim, fica em pé também. Estaremos orando por você, pela sua família. Isso. Amém.
Queremos fazer um momento de consagração da sua vida. Agora tem outra pergunta. Você que está sentado, conhece alguém que está em pé? Se você conhece, por gentileza, se levante, vá até essa pessoa e faça companhia para ela. Amém. Isso. Não deixe ninguém sem uma companhia. Se você perceber que alguém está sem companhia, vá lá, se apresente e faça companhia para essa pessoa. Olha que cena bonita. Louvado seja Deus. Mas não podemos encerrar sem um momento especial do vinde a mim, porque Jesus é que convida, não é o pastor Raimundo, eu sou um instrumento de Deus. Eu quero chamar vocês que estão em pé com seus amigos para que venham aqui à frente, pode ser? Nós temos um espaço considerável aqui. Nós também vamos chamar o grupo Vocal Livre, por gentileza. Eles vão cantar em homenagem a vocês e para a glória de Deus, amém? Podem vir, vocês estão em pé, por favor, desse lado aqui, ó. Eu vou descer também com vocês. Se precisar tirar o púlpito, pode tirar, viu? Alguém ajuda aqui para tirar o púlpito? E eu quero... Ok, obrigado. Deus te abençoe, meu querido. Prazer em revê-lo, viu? Amigo Eval, tá aí. Tudo bem? Bem-vindo. Podem se aproximar. Deus te abençoe. Deus abençoe a você, minha amiga. Muito prazer. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quanta gente maravilhosa aqui. Deus te abençoe. Obrigado. Olha aí. Amém. Que alegria, gente, recebê-los. Eu vou convidar todos a se colocarem em pé. Ouça essa música. E após a música a gente vai orar a Deus. Após a música vamos fazer o momento da consagração. Ok? Deixa eu ficar aqui também para receber a bênção da música. Cristalinas, cercadas por montanhas majestosas, exibindo a vegetação. Ouvi dizer que suas flores nunca murcharão, e tudo nessa terra é feito para durar para sempre. Penso nos meus filhos, brincando até bem tarde com os seus amigos no nosso jardim. Eu sinto segurança ao imaginar que a maldade não existirá no coração dos homens. Eu sei que perto eu terei os meus amigos aqui, eles não vão embora. Não há doença que os atinja, não há distância que desuma. A casa fica cheia e sempre estará repleta de alegria e eterna gratidão. Aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar nas portas como herdeiros de seu reino de amor. Que a glória seja dada a ti, Senhor, Cordeiro que nos resgatou em terras estrangeiras, para desfrutarmos a alegria eterna no Senhor. Ouço os moradores com seus instrumentos, tocando com vontade, cantam a mais bela música que eu já ouvi. Suas poesias não carregam mais a dor, saudade é palavra arrancada de seus corações. Hoje cantam plenitude de
de amor. Louvores ao bondoso Deus, resumem a canção. Digno é o Cordeiro de Deus, sobre a morte vencedor, nos devolve a nossa bela história, história de amor. Cheia e sempre estará repleta de alegria, eterna gratidão. Aquele que nos trouxe aqui, aquele que nos permitiu entrar nas portas como herdeiros de seu reino de amor. Que a glória seja dada a ti, resgatou em terras estrangeiras, pra desfrutarmos a alegria eterna do Senhor. Sobre a morte vencedor, nos devolve a nossa velha história, história de amor. Amém? Gente, que letra fantástica, hein? E olha, encaixou 100%. Louvado seja Deus, amém? Vamos fechar os olhos. Pai Celestial, que música maravilhosa, que momento especial. Senhor, toma em tuas mãos cada homem, cada mulher que veio aqui à frente. O Senhor conhece a vida particular de cada um. E ó Pai, o que cada coração almeja é realmente essa eternidade com o Senhor Jesus. É um dia nunca mais dor, nunca mais sofrimento. O Senhor prometeu. Prepare-nos, ó Pai, para o teu reino. Prepare cada um de nós, nossa família. Nos livre do mal, nos livre do pecado e da perdição. Fortaleça-nos na fé e na comunhão. Abençoe a toda a tua igreja, abençoe o vocal livre. Venha também batizá-los com o Espírito Santo e ajudá-los a serem vencedores a cada dia. Quando o Senhor Jesus regressar com seus milhões de anjos, que nenhum de nós aqui se perca, mas que todos estejamos preparados. Ao sairmos daqui, Senhor, pedimos que saias conosco, nos proteja, nos dê uma semana excelente. Amanhã, segunda-feira, Senhor, nos traga de volta para juntos estudarmos a Tua Palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, parabéns a vocês porque vieram